Olá, minha Paraíba, segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade, para você ficar sabendo de tudo que acontece na política no Brasil e aqui na Paraíba. Daqui a pouco a gente vai para Brasília acompanhar aí a diplomação a partir das 2 horas da tarde no Tribunal Superior Eleitoral do presidente eleito Lula. Napoleão de Castro está lá acompanhando tudo. Aqui na Paraíba, você vai ficar sabendo aqui quem é o próximo desembargador que vai ocupar ali o pleno do Tribunal de Justiça desse estado. E aqui comigo nos estúdios você acompanha uma entrevista com ele, que é presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, do CONFEA. Eu estou falando do engenheiro Joel Krieger, que está aqui e vai receber logo mais agora à tarde o título de cidadão paraibano, que foi de autoria aí do deputado Ranieri Paulino, lá na Assembleia Legislativa da Paraíba. Vamos conversar um pouco sobre a atuação do Conselho aqui no estado e também da categoria dos engenheiros aqui no Brasil como um todo. Para começar, vamos direto ali para o Tribunal de Justiça, não é isso, Dayana? Com o Washington Luiz, ele que está lá acompanhando na sessão de hoje, amanhã toda. Os desembargadores estão escolhendo um novo desembargador para compor o pleno, na ausência aí do desembargador Júlio Aurélio. Nós estamos aqui na sala de sessões do Tribunal Pleno de Justiça do Estado da Paraíba, onde os desembargadores se reuniram para escolher o novo desembargador ou desembargadora que irá assumir a vaga de Dr. José Aurélio da Cruz, que se aposentou. O primeiro a votar nesta sessão foi o desembargador Luiz Silvio Ramalho. Ele proferiu o voto dos juízes que foram relacionados por critérios técnicos através da corregedoria. Neste exato momento, Luiz Torres, o último a proferir o voto é o presidente do tribunal, Dr. Saulo Benevides. Ele está, neste momento, argumentando o voto dos juízes ou juízas que foram escolhidas pelos critérios de merecimento técnico aqui no Tribunal de Justiça. Então, tivemos 24 votos, 24 desembargadores que estiveram aqui presentes e todos eles já proferiram os seus votos. Vale salientar, Luiz Torres, que no momento em que terminar esta votação, a pontuação do desembargador ou desembargadora eleita deve ser proclamado dentro de alguns minutos aqui no Tribunal de Justiça. Então, a qualquer momento eu volto já trazendo o resultado final para sabermos quem será o novo desembargador que irá compor o eglégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. É com você. Tá aí, Washington, muito obrigado pelas informações. Olha, é uma sessão longa. Pelo que você viu aí, cada desembargador dá ali uma nota, uma classificação para os nomes dos desembargadores que estão concorrendo a essa vaga aí por merecimento. A gente vai acompanhando para saber do resultado, para compor aí o pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba. Vamos para Brasília agora, né? Daqui a pouco começa lá na Justiça Eleitoral, no TSE, a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Napoleão de Castro, na capital federal, trazendo as informações dessa semana. Napoleão, muito boa tarde, é com você. Grande abraço, cumprimentar a você e ao nosso telespectador. Aqui Brasília, aqui a nossa equipe de reportagem nesta segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, para levar as informações aqui direto do Tribunal Superior Eleitoral, que aliás hoje tem a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também do vice Geraldo Alckmin, solenidade que começa daqui a pouquinho no TSE, aqui na capital brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Alckmin serão diplomados e um fortíssimo esquema de segurança foi montado aqui em Brasília, né? Evidentemente, em cima até das manifestações que ainda existem, né? Atos antidemocráticos, inclusive aqui em Brasília. Esse esquema de segurança foi montado não só pela Polícia Federal, pela Polícia Militar e Civil do Distrito Federal e também pelo grupo de Polícia Penal e Polícia Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral. E na última sexta-feira tivemos o anúncio dos primeiros ministros pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. José Múcio Monteiro, pernambucano, que vai para a Defesa. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, senador eleito, que fica na Justiça e Segurança Pública. Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, na Fazenda. E o atual governador da Bahia,
Rui Costa, que vai assumir o mais importante ministério, que é a Casa Civil, a interlocução do governo com os diversos setores, inclusive com a área política do país. Rui Costa, inclusive, na entrevista coletiva, deu detalhes, primeiro do convite dessa missão que terá a partir de agora e também dos temas que começará a trabalhar a partir de 1º de janeiro. O desafio que o presidente nos deu foi de coordenar as ações prioritárias, as ações de governo, e o objetivo é materializar todo o seu programa de governo apresentado durante a campanha, que tem como prioridade, carro-chefe, o que ele está trabalhando para aprovar agora, que é a PEC, que é o início, eu diria, do trabalho para alcançar o fim da fome e a garantia mínima que as pessoas tenham condições de, como ele próprio diz, tomar seu café da manhã, almoço, jantar e ter dignidade para buscar um emprego, para educar seus filhos. E, paralelo a isso, fazer com que o país cresça, que os investimentos retornem, que tenhamos geração de emprego e que as pessoas possam sair paulatinamente e progressivamente da condição de beneficiários do auxílio para pessoas que passam a ter uma renda e, portanto, se torne desnecessário que elas dependam do auxílio na medida que tenham uma renda que lhes dê condição de sustentar as suas famílias. Governador Rui Costa, atual governador da Bahia, que será o ministro da Casa Civil a partir de 1º de janeiro de 2023. As informações de Brasília, nesta segunda-feira de notícias, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão, muito obrigado aí pelas suas informações. Para a gente fechar aqui nosso roteiro de notícias, o Tribunal de Contas do Estado, na manhã de hoje, decretou aí, acabou assinando e aprovando uma medida cautelar, suspendendo o contrato feito aí pela Prefeitura de João Pessoa com o Banco de Brasília, que irá gerir a folha de pagamento do pessoal aqui na capital. O Tribunal de Contas do Estado quer um pouco mais de informações que justifiquem a dispensa de licitação para a relação da Prefeitura com o Banco de Brasília e também quer fazer aqui uma discussão sobre eventuais prejuízos que os funcionários, servidores e cidadãos aqui de João Pessoa possam vir a ter se esse contrato for para frente. A gente acompanha naturalmente esse caso. Bom, olha só, ontem foi o dia da engenharia, foi o dia do engenheiro. Meu abraço, meus parabéns aqui a todos os profissionais, engenheiros e engenheiras de todos os ramos da engenharia aqui no Brasil. Hoje à tarde, numa sessão na Assembleia Legislativa, a categoria será valorizada a partir da sessão solene de concessão do título de cidadão paraibano a esse paranaense, que é o atual presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA. Eu estou falando do engenheiro Joel Krieger, que está aqui comigo no Rede Verdade. Presidente, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui à Paraíba, ao Rede Verdade. Parabéns aí pelo título para poder ser chamado de paraibano. Muito boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos os telespectadores do programa Rede Verdade. É um prazer imenso estar na Paraíba, em especial no dia de hoje, recebendo essa honraria, esse título de cidadão paraibano. Agora vou ser conterrâneo de todos vocês aqui, é uma honraria muito grande para mim. Bom demais. O senhor é do Paraná, não é isso? Eu sou do Paraná, eu sou nascido em Curitiba, né, no Paraná, e agora eu sou do Paraná e sou da Paraíba também, né? Sou paraibano também agora. Bom demais. Olha só, para que o nosso telespectador tenha um tanto quanto mais noção do tamanho do Conselho, da atuação do Conselho, do Conselho Federal, conta um pouco para a gente dessa história, do tamanho, da estrutura e do campo de atuação do CONFEA. Ótimo. O nosso sistema hoje tem 1.100.000 profissionais registrados em todo o Brasil. Aqui na Paraíba nós temos em torno de 20.000 profissionais, 15 que estão ativos, 15.000 profissionais, né, que estão ativos, em torno de 3.000 empresas aqui na Paraíba, 300.000 empresas de engenharia, de agronomia em todo o Brasil. O dia 11 de dezembro, né, que você muito bem colocou,
que é o Dia do Engenheiro, e parabenizando aqui todos os engenheiros, ele é o marco da regulação profissional, porque foi em 11 de dezembro de 1933 que o presidente Getúlio Vargas assinou o primeiro decreto de regulamentação das nossas profissões a nível de Brasil, por isso a data do 11 de dezembro. E nós temos aí uma importância estratégica para o desenvolvimento nacional, né? Nós sempre colocamos que a engenharia está 24 horas por dia na vida das pessoas, seja nas cidades, na habitação, no saneamento, na infraestrutura, seja no transporte, nas ferrovias, rodovias, portos, seja no campo, na agricultura, na engenharia de pesca, na engenharia florestal. O Brasil passou, nos últimos 50 anos, por uma revolução no campo. Saímos de importador de alimentos para ser um dos maiores exportadores de alimentos a nível mundial. E isso precisa de profissionais e de empresas capacitadas, e é isso que o Conselho Federal, em conjunto com os conselhos regionais, com os CREAs, aqui o CREA da Paraíba, com o presidente Hugo, que é o nosso presidente, que está nos acompanhando aqui no estúdio, que nós fazemos no dia a dia, né? E o CREA da Paraíba tem importantes convênios aqui, por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, os profissionais têm um acesso rápido e fácil às normas técnicas, fundamental, capacitação constante, cursos de pós-graduação, que o CREA da Paraíba oferece aí gratuitamente aos profissionais. Então é um trabalho intenso que nós fazemos em conjunto com os 27 CREAs. A gente percebe que é uma área de atuação muito grande, vamos mergulhar um tanto quanto, mas deixa eu só voltar, presidente, para o Tribunal de Justiça, porque o Washington Luiz já está com o nome do novo desembargador ou desembargadora escolhida aí para ocupar o pleno do Tribunal de Justiça. Não é isso, Washington? Olá, Luiz Torres. Estamos de volta aqui direto do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Neste exato momento, acaba de ser proclamada como desembargadora aqui do Tribunal de Justiça a doutora Agamenilde Arruda. Ela foi a primeira colocada na lista tríplice, votada neste exato momento aqui no Tribunal de Justiça. A doutora Agamenilde está neste exato momento aqui, inclusive fez uma oração, agradeceu, juíza titular da 5ª Vara da Família e que agora ascende ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Neste exato momento, ela será conduzida ao local por decisão do Egrégio Tribunal de Justiça aqui do Estado da Paraíba. O desembargador Saulo Benevides já assinou a portaria como nova desembargadora. Ela foi a mais votada, teve pouco mais de 71% dos votos, seguido por Herbert Lisboa, juiz de direito, e Heloísio Bezerra. Então, os 3 da lista tríplice, que acaba de ser anunciada pelo Tribunal de Justiça, a juíza titular da 5ª Vara da Família, doutora Agamenilde, é escolhida a nova desembargadora. Está nesse momento sendo conduzida, nós estamos mostrando com exclusividade, o doutor Ricardo Vital de Almeida, que nesse momento, ao lado do doutor Leandro dos Santos, vai conduzir a nova desembargadora a vaga deixada por doutor José Aurélio, e neste momento a doutora Agamenilde é eleita em lista tríplice, né? A primeira colocada na lista tríplice como a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, recebendo os cumprimentos dos desembargadores que estão nesse momento aqui no Tribunal de Justiça, e um momento de muita emoção. O critério que foi adotado e que é adotado por lei, por resolução do Tribunal de Justiça, nós estamos aqui acompanhando no Rede Verdade, trazendo a informação ao vivo da nova desembargadora que assume neste momento, e será dado posse, Luiz Torres, nós estamos ao vivo, será dado posse agora
no local de destaque. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Saulo Benevides, é que dará posse à nova desembargadora, a doutora Agamenilde Arruda. Volto a repetir, ela é juíza titular da 5ª Vara da Família e agora ascende ao cargo de desembargadora aqui no Tribunal de Justiça. Essa votação que começou às 9 horas da manhã e só terminou exatamente agora, com o último voto que foi do presidente do Tribunal de Justiça, e na contabilidade dos votos que foram dados à juíza, ela ficou na primeira colocação. A cobertura completa desta eleição da nova desembargadora que assume o cargo neste momento, a gente acompanha ainda nos nossos telejornais. É com você, Luiz Torres, o Washington Luiz, direto do Tribunal de Justiça, ao vivo, para o Rede Verdade. Tá aí, Washington, muito obrigado. Em primeira mão, ao vivo aí, o Washington trazendo então a informação de mais uma mulher para compor o pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba. A doutora Agamenilde é uma grande juíza, de uma produtividade reconhecida pela classe toda. Ela aqui na Paraíba, parabéns aí. Então, o pleno novamente volta a ser composto aí por 19 membros no Tribunal de Justiça da Paraíba. Bom, da sessão para a votação no Tribunal de Justiça, vamos aqui nos preparando para a sessão de concessão do título cidadão paraibano para o presidente do CONFEA paranaense, engenheiro Joel Krieger, que está falando agora sobre esse campo vasto de atuação dos conselhos, na verdade, como um todo. E eu lhe pergunto, do ponto de vista da categoria dos engenheiros, em todas as áreas, quais são os avanços e quais são os obstáculos ainda que vocês ainda estão lutando? Antes de responder essa pergunta, quero parabenizar agora a desembargadora, né, e ao protagonismo das mulheres em todas as áreas. E no nosso Conselho Federal, junto com os conselhos regionais, nós implantamos um importante programa, que é o Programa Mulher, que também está fazendo a valorização das nossas profissionais, né, do nosso sistema em todo o Brasil, aqui na Paraíba. Tem mulher presidindo o conselho em algum estado? Temos vários estados. Nós temos hoje em mandato no Distrito Federal, no Mato Grosso do Sul, no Pará, em Alagoas, no Acre, no Rio Grande do Sul. Né? Então, cada vez mais, cada ano, nós estamos ampliando esse espaço das mulheres no sistema profissional. Inclusive, destacando aqui, também está junto conosco aqui no estúdio a Carme Leonora, a engenheira Carme Leonora, né, que é protagonismo, pioneira dessa história das mulheres no sistema profissional, e hoje é nossa coordenadora nacional das comissões de ética, que inclusive o Código de Ética nosso está completando 20 anos, agora nesse ano de 2022. Que você eu vou deixar um documento aqui contigo, já passando em mãos. Né? Que você apresenta hoje também na sessão? Sim, também vai estar sendo homenageado os 20 anos do nosso Código de Ética Profissional. Né? E a Carme Leonora, hoje, é nossa coordenadora nacional, uma paraibana também protagonizando. Parabéns aí as mulheres à doutora Carme aí, que eu acho que, sobretudo na engenharia civil, não sei nas outras áreas, mas sobretudo na engenharia civil, já começa a ver a diferença já quando entra na universidade, né? Uma turma de 50 homens e 5 mulheres ali, né? já estudando sobre engenharia. Os desafios e avanços. Desafios e avanços. Nós precisamos, para desenvolver o país, uma engenharia de alta tecnologia, uma agronomia de alta tecnologia. E, felizmente, a nossa agronomia, a nossa engenharia do Brasil hoje, ela está em destaque a nível mundial. Nós estamos disputando em igualdade de condições, não devemos nada para ninguém, vamos colocar assim, de maneira bem simples, né? Então, a qualidade das nossas escolas de engenharia, a qualidade de formação dos nossos profissionais, a qualidade de atuação das nossas empresas de engenharia, de agronomia, podemos ver isso no resultado no campo, por exemplo, a alta produtividade. E o aumento da nossa produtividade no campo é por tecnologia, não é por aumento de área plantada. Né? Nós temos dentro do sistema também a meteorologia, que é muito importante para o campo, né? A questão da previsão do tempo, chuvas, aqui no caso do Nordeste, ou às vezes frentes frias lá no Sul, geadas no Sul. Né? Então, essa tecnologia embarcada é muito importante. Qual o grande desafio? Um profissional que sai hoje da universidade, ele sai preparado, mas ele precisa estudar de maneira permanente. Ele precisa ter o conhecimento renovado praticamente a cada ano. A velocidade de renovação é muito grande. E isso nós também estamos procurando incentivar
com o CREA Paraíba aqui, por exemplo, várias ações, como cursos de pós-graduação para cada vez mais aperfeiçoar os nossos profissionais, com a nossa Caixa de Assistência Mútua, que completou 45 anos na semana passada, no dia 7 de dezembro, que investe bastante em formação. Então, acho que esse é o grande desafio, a renovação permanente do conhecimento, né? A capacitação permanente dos nossos profissionais. Presidente, eu quero lhe perguntar se os CREAs nos estados têm braços, né, suficientes para tanta fiscalização, para estar acompanhando, ser responsabilizado, inclusive, e ter responsabilidade sobre tanto empreendimento, né, nos estados e no Brasil como um todo. E eu devo imaginar o tamanho da responsabilidade de dizer um sim para uma obra ou para um empreendimento, se tem braço para isso. Mas antes, deixa eu só abrir um parênteses dentro do que o senhor falou da qualidade das nossas empresas, das nossas construtoras e tudo. Vou abrir um parênteses aqui, para um debate que também é até político. Esse é um programa essencialmente de discussão política. Mas na Operação Lava Jato, as construtoras grandes do Brasil foram naturalmente ali alvo, né, daquela apuração, daquela investigação. Algumas delas, inclusive, quebrando, com dificuldades e tudo. Qual é a visão do Conselho em relação à atuação de órgãos de controle sobre as construtoras? Vocês acham que deveria separar aquilo que é trabalho da construtora daquilo que é eventualmente fora da lei? Assim, punir apenas aquilo que não prejudique diretamente as grandes construtoras, as médias construtoras nesse país? Acho que devia ter um limite ali nessa relação. Qual foi o nível de prejuízo para a categoria, para a área da Operação Lava Jato? Essa é muito interessante e é uma tese que eu venho defendendo desde a época da Lava Jato. Nós fazemos aqui no Brasil uma certa confusão, vamos usar a palavra, entre CPF e CNPJ. Nós temos que separar as pessoas da empresa. Em outros países, quando tem algum desvio de conduta, algo que tem que ser punido, que não é correto, a punição ela ocorre na pessoa, não na empresa. Você preserva a empresa. Então, para o Brasil, perder grandes empresas de engenharia, perder esse capital tecnológico é um prejuízo muito grande. Então, a posição nossa é que, se pessoas cometeram desvio de conduta, as pessoas sejam punidas conforme a legislação brasileira. Mas as empresas precisam, de alguma forma, ser preservadas, porque isso provoca um desequilíbrio. Grandes obras de infraestrutura, se nós não tivermos as grandes empresas brasileiras, acabam vindo empresas estrangeiras para executar essas obras e acaba provocando um desequilíbrio em todo o mercado produtivo da engenharia. Então, é uma posição simples, assim dizer, não podemos misturar CPF com CNPJ. Então, CPF, sim, faz os... Até do ponto de vista da área econômica, isso prejudica a própria economia. Perfeito, prejudica a economia, algo que não é salutar para o país. E o trabalho dos órgãos de controle, eu entendo que é salutar, nós defendemos os órgãos de controle, temos uma parceria muito boa com os órgãos de controle, né? Porém, nós sempre devemos fazer essa separação, não misturar, não penalizar a empresa, porque está penalizando o capital tecnológico e penalizando o país. Por mais que diga, mas é uma empresa privada, mas essa empresa ela tem um capital tecnológico muito grande que você não constrói da noite para o dia, então precisa ser preservado. Quanto à outra pergunta da fiscalização dos CREAs, sim, os nossos CREAs têm estrutura, né, para atender essas fiscalizações, mas deixando claro que fiscalização em qualquer área, e no nosso Conselho Profissional não é diferente, ela não é de todos os casos, não é uma autorização prévia, ela é uma verificação por amostragem, é como a Receita Federal. A Receita Federal não fiscaliza todo empreendimento comercial indo em loco, ela faz por amostragem as verificações, é dessa maneira que nós fazemos, claro que com planejamento, com inteligência, nos pontos que são interessantes, sempre procurando levar segurança para a sociedade, para que profissionais habilitados, profissionais com conhecimento técnico, possam exercer a profissão. E aí a importância que eu falei anteriormente da capacitação, né, que o CREA Paraíba tem um programa importante de capacitação profissional, de cursos de pós-graduação, como conhecimento de normas técnicas sempre atualizadas, né? São dois exemplos, claro, desse desafio que nós temos. Bom demais, presidente. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta, eu quero perguntar, inclusive, eu estou aqui com o código de ética aqui profissional para os engenheiros, queria saber quais são, enfim, ali os
princípios da conduta ética dos engenheiros que vocês mais se preocupam que eles possam cumprir e atender e não se desviar dessa linha. E tem, inclusive, perguntas de telespectadores aqui para a gente fazer. Rapidinho, um minutinho e a gente volta aqui no Rede Verdade.